Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, a você, sua casa, sua família. Boa noite também para você que está na sua casa nesse momento. Que a boa mão de Deus te alcance, onde você estiver e quando você estiver, porque tem pessoas que vão assistir isso aqui em outro tempo que não é hoje, né? Então, que o Senhor abençoe também esses irmãos e irmãs. Obrigado mais uma vez, pastor Tércio, Liceia, pelo convite. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite e compartilhar acerca da palavra de Deus. Em uma noite tão festiva, em uma noite tão especial para a vida dessa igreja, e não para a vida dessa igreja, a instituição, mas para a vida de cada um de vocês aqui, que fazem parte dessa comunidade, desse corpo de Cristo reunido na cidade de Sumaré. Então, muito feliz pelo convite e com muita convicção da responsabilidade que tenho. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, como nós a temos aqui hoje, segundo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, não foi a primeira carta, né? Se nós formos ler o texto de 1 Coríntios no capítulo 5, se eu não estou enganado, Paulo faz uma menção a uma carta anterior que ele havia escrito e que essa carta ninguém sabe onde foi parar. Entregaram para você de repente por engano, sim, e você não avisou? Ninguém sabe, mas essa é a primeira carta que nós temos, né? E Paulo escreve de Éfeso, e ele escreve por volta do ano 55, e ele escreve depois de passar um longo período com aqueles irmãos. Ele passa 18 meses com aquele povo, e planta essa igreja de Corinto. Paulo planta essa igreja de forma estratégica, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito bem localizada geograficamente, era uma cidade muito rica. Ela havia passado anteriormente por um período de quase que avassalador. A cidade deixa de existir praticamente, anos depois ela é trazida de volta para esse lugar onde ela era uma cidade muito importante para o império. Ela tinha até um apelido de ser um mini império. E Paulo sabia da importância daquela cidade, sabia que aquela cidade necessitava receber do Evangelho. E ali Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele planta essa igreja. E é uma igreja, você sabe, eu imagino, que deu um pouquinho de dor de cabeça para o apóstolo Paulo, né? E aí você está se perguntando, bom, se essa igreja deu um pouquinho de trabalho para o apóstolo Paulo, e você sabe mais ou menos quais foram os problemas que ela deu, você deve estar se perguntando assim, mas por que é que você, pastor, está trazendo essa mensagem num culto de aniversário? Não tem nenhuma mensagem subliminar aqui. É porque no primeiro capítulo e nos primeiros 9 versículos, Paulo está destacando tão somente o que havia de bom naqueles irmãos. Depois, lá na frente, Paulo vai tratar outras questões. Aliás, essa carta, ela é a maior epístola do apóstolo, é a maior carta que Paulo escreveu. Essa carta é também uma carta com questões muito práticas para a vida da igreja, e não só para a vida da igreja daquele tempo, do ano 55, mas para a vida da igreja hoje, 2022. É talvez a carta mais contemporânea, no sentido de lidar com os conflitos e com as carências e com as necessidades de uma comunidade local. Então essa carta é muito preciosa, e nesse começo, Paulo está apontando para uma direção que aqueles irmãos deveriam seguir, e é sobre essa direção, ou pelo menos sobre a forma como eu enxergo essa direção, que eu quero conversar com vocês nessa noite. Para isso eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, e guarde bem isso, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele, o próprio Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, essa é a Tua palavra para nós nessa noite, e fala conosco, visita os nossos corações com Teu Espírito, que a Tua palavra traga conforto aos abatidos e confronto aos acomodados, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre solo sagrado nessa noite em cada um desses corações aqui, Senhor. Essa é a minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você deve ter percebido que a expressão Cristo em Cristo, ou o nome Cristo Jesus, está muito presente nesse pequeno trecho que eu acabei de ler com você. São 9 versículos e por 9 vezes em Cristo, Cristo Jesus, Jesus Cristo, 9 vezes há essa menção. E aqui a palavra krios, do grego, está trazendo a realidade de Cristo como o Senhor. E Paulo repete com tanta ênfase, com tanta frequência, essa expressão, porque estar em Cristo e a obra de Cristo é a grande mensagem do apóstolo. É a mensagem principal, é o cerne daquilo que ele está escrevendo, o estar em Cristo, a vida em Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo. Cristo é a grande mensagem do apóstolo, e por isso essa ênfase, não é redundância, mas é uma ênfase proposital. E essa ênfase se dá pelo fato de Cristo ser o Kyrios, o Senhor. E, além disso, eu queria destacar, nesse trecho que nós acabamos de ler, 4 palavras, que são palavras que apontam para mim uma direção, como que se fossem marcas para uma igreja viva. Pastor Técio disse aqui, que a segunda igreja de Sumaré é uma igreja na adolescência. E os adolescentes, vocês que não tem um adolescente aqui, né? Tem 2, tem gente que está querendo falar que mas não é, então peraí. Os adolescentes, eles têm um gás, uma vontade de viver absurda, que nós que já fomos adolescentes, também tivemos, não é verdade? E essa igreja adolescente, no sentido de idade, deve estar fervorosa, no sentido de procurar viver a vida de Cristo. E Paulo está apontando para uma igreja nova também aqui. Eu disse para vocês, ele ficou 18 meses em Corinto, e agora ele está em Éfeso escrevendo essa carta. Pouco tempo depois, essa igreja é nova. É uma igreja ainda mais nova que um adolescente. Mas é uma igreja que tinha ali
motivos pelos quais o apóstolo Paulo fazia questão de começar a carta dizendo: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. A igreja de Corinto e a experiência que o apóstolo Paulo teve em plantar aquela comunidade, em pastorear aquela comunidade, é uma igreja que faz com que o apóstolo Paulo se alegre, que ele renda graças a Deus. E ele traz para essa igreja 4 possibilidades de direção que são necessárias para que essa igreja permaneça viva e atuante. A primeira palavra que eu quero destacar para você está no verso de número 5, em que o apóstolo diz que aqueles irmãos foram enriquecidos em tudo. Só que esse tudo, ele faz questão de enfatizar o que é esse tudo. E esse tudo, Paulo diz, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. E o que eu quero trazer para você aqui, nessa noite, é do nosso compromisso com a palavra, mas não apenas da palavra que nós a lemos, mas da palavra que nós a proclamamos. Uma marca muito importante de uma igreja viva é que ela proclama, é que ela diz, ela verbaliza, ela torna conhecido a sua mensagem e o seu Senhor, o seu Kyrios. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos que essa proclamação, ela acontece de forma amorosa. O que é interessante nesse contexto dos irmãos de Corinto, é que ali havia um pessoal muito inteligente. Era uma metrópole, uma cidade com pessoas cultas, uma cidade com pessoas que tinham como habilidade a oratória, a eloquência. Tinha ali excelentes pregadores, tanto é que lá pelas tantas Paulo vai dizer que não foi com eles com palavra de eloquência, porque ali tinha gente para fazer isso. E quando o apóstolo Paulo traz essa necessidade de que aqueles irmãos entendessem que eles foram abastecidos com a palavra, com o dom da palavra e com a missão da palavra, o apóstolo Paulo não está falando daquela palavra que é dita somente com as ferramentas técnicas de uma oratória, mas o apóstolo Paulo está falando de uma palavra que brota pelo Espírito, que é necessário que o Espírito fale através. Daquela palavra em que eu e você somos apenas instrumentos pelos quais o Senhor decide usar. Somos canais que o Senhor decide comunicar a sua mensagem. Ele decide fazer isso através de nós. Então, aquela sabedoria toda que aqueles homens e mulheres tinham em Corinto naquela época, o apóstolo Paulo vai dizer nessa mesma carta que é uma grande bobagem diante da loucura da mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer que a sabedoria humana nada é diante da mensagem do Evangelho. O que ele quer dizer com isso é que nada adianta eu chegar aqui para você, ou você no seu contexto onde você está inserido, e comunicar a mensagem de forma soberba, arrogante, prepotente, de forma em que nós coloquemos as nossas credenciais como validação daquilo que estamos falando, porque o que nos valida não são as nossas credenciais, mas o poder do Espírito que age através de nós. É isso que nos valida, é isso que
que traz vida ao nosso coração. E é por isso que a nossa proclamação deve ser amorosa. E qual é o exemplo de uma proclamação amorosa? A vida de Cristo, certo? Cristo é aquele que proclama com amor. Cristo é aquele que proclama sabendo o que está dizendo, com conhecimento do que está dizendo, mas com amor, com profundo amor. E uma igreja que quer comunicar a mensagem do Cristo nesse tempo de ódio, de guerra, de pandemia, de caos, é uma igreja que faz isso com amor. É uma igreja que faz isso com a... Meu microfone está me dando um baile aqui hoje. Só porque eu elogiei ele para o Tess falou que queria comprar um igual, hoje está dando problema aqui. Ó. Mas é porque eu estou muito suado também. É uma igreja que proclama amorosamente. Essa é a grande marca inicial, e Paulo fala que aqueles irmãos foram enriquecidos em tudo, a saber, pela palavra, em toda palavra, em todo conhecimento. E aí vem a segunda palavra, que é a palavra testemunho, do versículo de número 6, olha aí na tua Bíblia comigo. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E aqui a gente precisa separar umas coisas. Primeiro que testemunho inicialmente é a respeito da pessoa de Jesus. O testemunho inicial é a respeito de quem é o Cristo. Mas, de forma inevitável e consequente, o testemunho também é a respeito daquilo que o Cristo fez em mim. Então, o testemunho primeiro é a respeito de quem Ele é, e depois é a respeito do que Ele fez em mim. Só que para que fique evidente o que Ele fez em mim, a minha proclamação precisa ser amorosa, e precisa haver sinais de transformação na minha vida. O testemunho sobre Cristo é tranquilo, não é? A gente já sabe a história, a gente já sabe o que Ele fez, a gente já sabe o que Ele pode fazer, a gente já sabe qual é o poder que Ele tem. Agora, o testemunho é a respeito do que Ele fez, que impactou de forma prática, cotidiana, na minha vida. Esse é a grande barreira, a grande dificuldade para nós, que somos seres humanos, limitados e pecadores. Só que o testemunho de Cristo, para aqueles que entenderam e verdadeiramente passaram a habitar nessa realidade do reino de Deus, em que a vontade de Deus é feita, em que o amor de Deus se faz presente, esse testemunho é um testemunho cativante. Essa é uma marca de uma igreja viva. Uma igreja que testemunha de forma cativante a pessoa de Jesus e o impacto que Ele tem na vida dessas pessoas. Não é um testemunho incompleto, não é um testemunho que está ofuscado, não é um testemunho melancólico, é um testemunho cativante, é um testemunho alegre, é um testemunho contagiante. É um testemunho que atinge a todos. Me perdoem a analogia, mas é um testemunho pandêmico. Porque é um testemunho que se espalha, que afeta, que atinge, que transforma, que vivifica,
que empodera, que envia. Esse é o testemunho cativante. E esse é o testemunho cativante que Paulo está tentando ensinar para aquele povo. Olha, vocês precisam entender que vocês não adiantam proclamar o Cristo com essa arrogância da academia, e vocês não adiantam achar que porque vocês estão falando a respeito dele, isso vai automaticamente validar vocês. Paulo está ensinando isso, mas Paulo também está dizendo que aqueles irmãos foram, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo está reconhecendo que nesse momento, aqueles irmãos estavam testemunhando do Cristo de forma cativante. E Paulo está desafiando esses irmãos: olha, então já que vocês estão proclamando a mensagem, e vocês entenderam que a arrogância e a soberba é pecado e deve ser deixada de lado, e a mensagem deve ser trazida com amor, e que essa mensagem com amor produz transformação, e essa transformação atinge, afeta, encoraja pessoas. Eu preciso dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho de vocês está comprovado, confirmado em Cristo Jesus, e esse testemunho precisa ser cativante. A terceira palavra que esse texto fez saltar aos meus olhos, ou que o Espírito fez saltar aos meus olhos, é a palavra serviço. Só que na verdade não está essa palavra escrita aqui, mas no verso de número 7, nós lemos assim: de modo que, ou seja, o testemunho deles foi confirmado, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Não lhes falta nenhum dom espiritual. E por que é que eu, ao ler esse verso, trouxe a palavra serviço? Porque o próprio apóstolo Paulo, mais adiante, na sua carta, ele vai explicar que os dons devem ser colocados a serviço da comunidade para crescimento e edificação mútua. Ou seja, os dons são ferramentas de trabalho, de serviço, de diaconia. E esse serviço precisa ser generoso. Porque eu creio, pastor Técio, que assim como não faltava nenhum dom para aqueles irmãos, aqui nesta sala não falta nenhum dom. Eu creio nisso. Sabe por que eu creio nisso? Porque o Senhor, quando junta o seu povo, Ele empodera o seu povo. Todos nós, cada um e cada uma de vocês, você que está em casa, todos e cada um de nós recebemos dons do Senhor, e Ele faz isso através da sua graça, através do seu amor, mas Ele não faz isso para que nós escondamos esses dons, mas sim para que nós coloquemos esses dons a serviço do reino de Deus. E esse serviço precisa ser generoso. Quanto mais eu tenho, mais eu devo oferecer. O que o texto diz, né? Quanto mais você sabe, né, mais vai ser cobrado de ti, né? Aquele que mais lhe é dado, mais será cobrado. E todos nós temos dons. Todos. Eu creio nisso. E eu creio que nessa igreja não falta nenhum dom. Pode faltar gente trabalhando, não sei, eu não estou aqui há muito tempo, nem conheço ninguém. Essa é a vontade de você não conhecer ninguém, né? Pode ser que falte pessoas se envolvendo, com o Ministério de Música, com o Ministério de Crianças, com o Ministério de Ensino, pode ser que tenha pessoas que não estão se envolvendo, mas que há dons suficientes, abundantes, em nosso meio aqui, eu tenho convicção. Agora,
O que é que você tem feito com o dom que o Senhor te deu? A marca de uma igreja viva, a marca de um discípulo e de uma discípula de Jesus que está obedientemente seguindo, servindo o Cristo, é o serviço generoso. Pessoas, homens e mulheres, que discerniram que a diaconia é para todos participarem. Servir à mesa, no sentido mais básico, mas também em todo aquilo que envolve o serviço cristão, é chamado para todos. Não é responsabilidade do pastor, do líder de louvor. É um chamado para todos. A igreja é um lugar onde todos servem. A igreja é um lugar onde todos colocam os seus dons a serviço do reino. E olha só a responsabilidade, porque o meu dom, o seu dom, foi dado a você para que o seu irmão e a sua irmã cresça. Olha aí, dá uma olhada ao redor assim. Olha aí quem está perto de você. Dá uma olhada. Aí você faz o seguinte exercício. Pensa no seu dom. O dom que o Senhor te deu. Esse dom é para que essa pessoa que você olhou cresça. E o dom dessa pessoa é para que você cresça mutuamente com ela. Para que ambos cresçam. Para que todos cresçam. Mas é preciso generosidade na disposição desses dons. Porque, como não faltava naquela igreja, não falta aqui, não lhes falta nenhum dom. Coloquem a serviço. A última palavra aqui é comunhão. E aí, comunhão, no verso de número 8 e 9, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é interessante é que a comunhão é um chamado para perseverança, porque aqueles irmãos, eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam em comunhão uns com os outros, eles estavam, durante essa vida de comunhão, aguardando a revelação do Cristo, que viria novamente, e que virá novamente. Era uma comunhão cheia e regada de expectativa pela vinda do Cristo. Era uma comunhão que tinha profundo desejo de experimentar a chegada triunfal do Cristo, onde a igreja seria levada com Ele. E essa é a comunhão que nós devemos desfrutar, a comunhão com Cristo, a comunhão uns com os outros. E essa comunhão deve ser perseverante. E perseverar não é uma tarefa muito fácil. Perseverar não é uma tarefa muito fácil, mas a boa notícia é que fiel é Deus. E que Ele é quem nos ajuda a perseverar. Aliás, Ele é quem persevera por nós. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completar. Por quê? Porque Deus é perseverante na sua ação salvífica no mundo. Ele está agindo, Ele está me transformando, Ele está transformando você, Ele está nos mantendo em comunhão, e faz isso porque Ele é fiel. E faz isso porque Ele não consegue agir de outra forma, senão derramando da sua fidelidade sobre os teus filhos e filhas. Fiel é Deus. Fiel é Deus. E há 16 anos atrás, quando começa essa comunidade, o pastor Técio nem estava por aqui, há 16 anos atrás, quando essa comunidade surge, ela surge a partir da perseverança de irmãos e irmãs que ouviram a voz de Deus e que estavam sendo abastecidos pela própria perseverança de Deus, porque Ele é fiel. E aqueles irmãos e aquelas irmãs, talvez alguns aqui que estão nessa sala,
estavam recebendo uma grande missão, mas para essa missão eles precisavam ter comunhão com Deus, uns com os outros. Com Deus e uns com os outros. E essa comunhão, ela nos desafia a irmos para fora. Essa comunhão, na verdade, ela quase nos joga para fora. Porque igreja não é clube social onde se reúne só os amigos. Vamos ficar aqui, a gente se gosta tanto, né? A gente se gosta tanto, pede lá aquela pizza, Marcelo, a gente senta ali, come aquela pizza gostosa. E não é só, é isso também, mas não é só isso. A comunhão dos santos é a comunhão em que os santos são confortados em seu abatimento, mas confrontados em sua acomodação, porque o chamado de Cristo é vão. Vão e proclamem com amor. Vão e testemunhem aquilo que Cristo fez com vocês com alegria. Vão e sirvam a mesa, o pobre, a viúva, o órfão. Vão e desfrutem da comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque no verso 2 diz que a igreja é de Deus. E aqui eu termino. A igreja é de Deus. Havia uma discussão naquela época entre aqueles irmãos. Uns defendiam Cefas, outros defendiam Apolo, tinha uns que gostavam mais de Paulo, tinha uma minoria ali que gostavam até de Jesus. Mas a igreja é de Deus. E a igreja que é de Deus, ela é chamada para ser santa, ela é chamada para estar em missão, ela é chamada para servir, ela é chamada para amar. A igreja que é de Deus é um povo separado por Ele. A igreja que é de Deus é um povo chamado para a santidade. A igreja que é de Deus é uma família, uma grande família, em que todos e todas estão sendo transformados ao Filho mais velho, o Cristo. A igreja que é de Deus é esse povo enriquecido pela graça de Deus. E quem é enriquecido pela graça de Deus tem boa notícia para dar, tem coisa boa a dizer. A igreja é de Deus, e essa igreja que é de Deus é formada por um povo que aguarda ansiosamente pela vinda do nosso Senhor, pelo grande dia, pelo grande dia. Nós celebramos hoje o aniversário dessa comunidade aguardando o grande dia, e que bom seria se fosse hoje, né? Aqui agora, pô, seria legal demais, eu ia ficar muito feliz. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Nós estamos fincados aqui no presente, mas com os olhos no futuro. Nós estamos vivendo essa realidade caótica, mas com o coração cheio de esperança que aquele que começou a boa obra vai terminar. E por que Ele fará isso? Porque fiel é Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pastor.